Bom, e agora vamos começar. Eu vou começar demonstrando os projetos. O projeto 1, que é este aqui, que é feito com LCD, que tem o objetivo de mostrar o placar do jogo que está acontecendo no momento, que é o objetivo dele, né? Deixa eu mostrar a funcionalidade dele funcionando, né? E aqui ele pede para escolher o nome do time mandante e do time visitante, né? CRB. E aqui ele mostra os dois times no LCD, né? E aqui para você alterar o placar do primeiro time, é só apertar 1 e aperta mais. Se for do time 2, é só apertar 2 e aperta mais. Diminui, aumenta. E aqui faz com que eles vão alterando o placar. Se apertar nos outros botões, ele não irá funcionar porque não estão programados, né? No caso, só um e o dois. Um aumentou do time mandante e o dois do time visitante. E essa é a funcionalidade do código, né? É o sistema que funcionou. Projeto 1. Antes do setup, nós definimos as configurações iniciais do LCD, do infravermelho e as variáveis globais a serem utilizadas no decorrer do projeto. O setup tem a função de inicializar a captura de sinais infravermelho, iniciar o LCD, setando tanto a largura quanto a altura, e iniciar o monitor serial com uma mensagem pedindo para o usuário digitar o nome dos times. Essa parte da função loop irá verificar inicialmente se os nomes dos times mandante e do visitante já foram digitados. Se ambos foram digitados, ele habilita a captura dos sinais infravermelhos provenientes do controle. Então, eu faço uma verificação. Anteriormente, eu já defini qual é o código decimal de cada botão que eu quero trabalhar, que no caso é o botão 1, representando o time mandante, o time 1, o botão 2, time visitante, e o botão de mais e de menos. Estão todos representados aí por button 1, button 2, button more e button less. Eu verifico, né? Se o botão pressionado for 1, eu defino uma variável global que você tem aí anteriormente, antes da função setup, como o valor dela é igual a 1. Se for 2, eu seto como 2. E aí, se eu tocar no botão mais ou menos, eu primeiramente faço a verificação de qual o valor que está na variável button, que aí eu irei saber se eu estou querendo alterar o placar do time mandante ou do time visitante. No caso do botão mais, se eu for o botão 1, eu vou aumentar em 1 unidade o placar mandante. Se a variável botão estiver com valor 2, eu vou aumentar o placar do visitante em 1 unidade. Já no botão de menos, né, para diminuir o placar, não faz tanto sentido, mas caso aconteça algum erro, não sei, no placar, eu posso alterar também. Então eu faço a verificação. Se o botão, né, for igual a 1, ou seja, se for o time mandante, eu vou verificar se primeiro ele já está com placar 0. Que aí eu não vou mudar para negativo, né? Então deixo 0. Se for maior que 0, eu diminuo em 1 unidade. Mesma coisa para o time visitante. Verifico se o placar é 0. Se for 0, não faço nada. Se for maior que 0, diminuo a unidade. Esse caso do botão menos é caso ocorra algum erro, tipo, supor numa situação real. O time marcou o gol, foi lá confirmando para cá, mas será o VAR chamou e anulou o gol. Aí retira esse placar. Eu vou falar sobre essa parte do if, que está destacado. Inicialmente, é feita uma verificação se o serial está disponível, no caso, fazendo a leitura. Enquanto ele estiver disponível, é feita outra verificação para ver se o time mandante e o time visitante já foram informados pelo usuário. Se ambos já foram informados, aí irá encerrar o serial para a leitura. Se não foram informados, o serial faz a leitura de cada caractere digitada e irá armazená-lo na variável tipo char, chamada time 1, que é o time mandante, ou no time 2, que é o time visitante. E quando o usuário apertar barra N, faz uma nova verificação. Se a caractere for igual a barra N, quer dizer que representa que o usuário já digitou o nome de um time, o mandante ou visitante. Caso, caso isso, com isso, setamos a variável de controle que determina se o time já foi informado. Ao setar a variável, se a variável estiver true, quer dizer verdadeira no caso, né? Quer dizer que os times foram recebidos e está ok. E daí faz-se a exibição na tela LCD. Bom, e eu vou falar um pouco sobre a função Void Display LCD. Essa função irá colocar os nomes dos times e o placar em cada local no SD. No SD, no LCD, caso nessa telinha verde. Para isso, se faz uma verificação se os nomes dos times, mandante e visitantes foram realmente digitados. Se ele realmente foi recebido, ele faz essa verificação no if 1 e no primeiro if, e depois ele imprime no LCD. Se isso realmente foi digitado, né? Se o usuário realmente digitou os times e foi verificado, coloca-se no monitor na linha da coluna informada no código. No caso, no mandante, na linha 1, coluna 1.
e o placar do time mandante na última coluna do monitor, que no caso seria essa parte aqui. Bota na última coluna. O outro if, que é o if visitante, ele verifica se realmente foi digitado o nome do mandante e faz a mesma impressão. Só que na coluna 1, na linha 2, como foi mostrado aqui, que aparece um aqui e outro aqui. E depois ele imprime o placar na linha 2, que no caso eu acho que é mais ou menos por aqui. Isso. E agora eu vou fazer a apresentação do placar do projeto 2, que tem o objetivo de mostrar alguma mensagem digitada pelo usuário nesse painel de LED. Iniciando, só digitar o que queira que apresente, vamos botar aqui. 924 lá. Tá? Aparece lá. Dá uma parada e depois volta. É isso. E aqui está o código. E eu vou falar sobre essa primeira parte aqui. Na primeira parte, ele mostra fazendo a inclusão de algumas bibliotecas que vão ser necessárias para fazer o funcionamento do código e define algumas variáveis de conexões com outros dispositivos, além de definir os pinos do painel conectado à placa Arduino. No caso, esses pinos aqui, ó. Max Devices, pino 11, CLK pin, pino 13, Data pin, pino 11, CS pin, CS underline pin, pino 10. Esse é a descrição inicial. Precisa que tem que ter para fazer o desenvolvimento do código. Chegando nessa parte do código, temos inicialmente 4 variáveis com tipologia diferente. A primeira variável é do tipo booleano, que armazena falso ou verdadeiro. A segunda variável é do tipo string, que armazena textos. Nesse caso, vai armazenar a mensagem que o usuário deseja exibir. E as duas últimas variáveis são do tipo char, ou seja, variáveis que exigem o limite de comprimento do caractere ou conjunto de caracteres informados. Também temos aí uma variável que vai armazenar a instância de uma biblioteca, chamada md_parola. Nesse caso, essa biblioteca ela é usada para criar animações de textos e animações com rolagens do próprio texto. Essa md_parola, que é uma biblioteca, ela depende de outra biblioteca chamada md_max72xx, que implementa as funções de hardware da matriz LED. E para finalizar, temos aí a função setup, que é uma função dessa linguagem que inicializa o serial. E nesse caso aí, ela inicializa pedindo a mensagem que o usuário deseja exibir. Nesse caso, essa mensagem ela faz ligação total com a variável newMessage, que é do tipo string. A função loop fica responsável por ler o que está sendo digitado no serial, ou seja, a função readMessage serial. Após isso, se a mensagem ela estiver disponível, ou seja, se ela for digitada, o painel ele será acionado com a mensagem. A função displayTest, ela pega a mensagem em string e converte em um array de caracteres, ou seja, o array char. Paleft é a direção que a mensagem ela será exibida. 25, a velocidade. 2000, tempo de pausa. Upa, scroll left. A mensagem ela será exibida com a rolagem para a esquerda. A função readMessage serial, ela, como o próprio nome diz, ela vai ler a mensagem que for digitada na porta serial. Então, enquanto a porta serial estiver disponível para leitura, eu vou fazer essa leitura de cada caractere digitado. Então, se não tiver nenhuma mensagem disponível, que é uma variável que eu defini lá em cima, newMessage available, foi igual a false, eu vou pegar o caractere que foi digitado naquela hora, através da função serial.read, e vou armazenar na variável do tipo char, que tem o nome de charMessage. E a string, o array de caracteres newMessage, vai armazenar essa variável charMessage, ou seja, se eu digitar a letra A, essa letra A vai ser incrementada na string newMessage. E assim até eu terminar a minha mensagem. Quando terminar a mensagem, eu vou digitar Enter para enviar, Então eu faço uma nova verificação. Se o caractere da vez for igual a esse Ctrl bar, o barra N, ao contrário esse barra, que representa a tecla Enter, aí eu vou definir lá newMessage available igual a true. Isso quer dizer que eu digitei uma mensagem que está disponível. E também eu vou remover o último elemento, que é o barra N, porque senão vai ficar um caractere lá no painel um pouco estranho, que eu fiz o teste antes e ficou assim. E eu tenho que remover esse último elemento, que é o barra N. E define cp.displayAnimate, que é para iniciar a animação do display. Bom, essa foi a apresentação do projeto 2. Temos aqui o projeto 3, que é responsável por ter um controle de fila, tanto do aumento quanto na diminuição. Primeiramente, vamos mostrar na prática aqui o funcionamento. Vamos iniciar aqui. E assim que a gente inicializa, haverá um número 0 no nosso painel. E para a gente estar monitorando tanto o aumento como a diminuição, a gente vai clicar
no botão de mais e no botão de menos. Então, quando a gente clica, haverá ali um aumento do número. E isso procede até o número 100, que foi exposto durante a formulação da questão para o desenvolvimento desse projeto. Então, quando a gente vai aumentando, haverá um incremento em cima do valor que já está no painel. E quando a gente aperta no diminuir, a gente vai subtraindo do valor do painel. Então, isso ocorre até o número 100. Quando chega no número 100, não haverá mais nenhuma ação superior. Você só terá a opção de subtrair, ou seja, diminuir o número. E quando você chega ao zero, também não haverá mais diminuição negativa. Você só pode incrementar em cima do zero, ou seja, aumentar o valor. Então, também temos esse controle dinâmico. Agora, olhando aqui em uma visão de código, temos aqui essa primeira biblioteca, Liquid Crystal, né, que é uma biblioteca aí, responsável pelos monitores, nesse caso aqui o nosso painel, né, por essa parte do controle. Também temos aí o IR Remote, que também é uma biblioteca responsável pelo recebimento e envio de infravermelhos aqui, do nosso controle aqui. E a gente tem algumas variáveis. A primeira variável que a gente se tem aqui é a variável de número inicial. Esse número inicial aqui é uma variável inteira que é responsável por aparecer como primeira alternativa aqui ao nosso painel. Como a gente viu que a primeira biblioteca é uma biblioteca que trata diretamente com o controle do display do painel, temos aqui mais duas variáveis, tanto para a largura quanto para a altura do display. E essas configurações, elas são utilizadas aqui, nesse bin. Esse bin aí nada mais é do que a inicialização, né, das dimensões do nosso painel. Temos também aqui o Pin Remote. Esse Pin Remote aqui, se a gente olhar para a nossa placa aqui do Arduino, é o pino no qual o infravermelho faz ligação. O code aqui também é uma variável do tipo inteiro que vai armazenar o código do clique aqui do nosso controle. E a gente tem também duas constantes, que não haverá mudança, né, como o próprio nome já diz, que armazena aqui dois valores. O primeiro valor, na verdade, é o clique no botão mais, e o segundo valor é o clique no botão menos. Então já estão pré-definidos aqui, porque é somente com essas duas alternativas que iremos trabalhar. Caso o usuário digite qualquer tecla diferente desse código aí, não haverá nenhuma ação referente ao painel, por isso que a gente já deixa pré-definido. E aqui embaixo a gente tem aqui, passando como parâmetro aqui para essa função, o InRemote, ou seja, aqui a gente está habilitando para que aquela biblioteca do infravermelho possa fazer ligação para envio e recebimento. E aqui embaixo a gente armazena os códigos, né, que são recebidos com a ação do clique para essa variável results. A gente inicializa aqui com a função setup, que mais uma vez a gente reforça aqui que está utilizando o infravermelho, habilitando, e aquelas configurações das dimensões, né, do nosso painel, que é daquela segunda biblioteca, estamos utilizando aqui tanto a largura como a altura do nosso painel para as dimensões. E aqui, para esse serial ping, ele inicializa, né, a porta serial e configura a taxa de dados aí para 9600. Agora vamos aqui para a função loop. A função loop é a função que, ao decorrer de todo o trajeto aqui da simulação, vai estar ocorrendo. A primeira coisa que a gente faz aqui é uma condição, verificando se os resultados do nosso pino 10 ali, que é do infravermelho, tem alguma ação, tem algum código, porque quando a gente clica em algum botão aqui, ele traz um código para a gente. Então ele verifica se tem um código. Baseado nisso, ele pega esses valores e armazena nessa variável code que a gente já definiu ela lá no escopo global. Havendo aqui códigos enviados lá pelo nosso usuário, quando clica no controle, ele vai entrar no switch case, que aqui é um tipo de estrutura condicional. Então, ele pega os valores e faz a comparação. Nesse caso, haverá aqui uma comparação condicional dentro do switch case. Então, se o código que eu informar aqui foi o código da tecla mais, que isso aqui na verdade é uma variável que a gente já definiu lá em cima, e só voltando aqui para lembrar, mais essa primeira constante aqui, do tipo inteiro, e menos é a segunda constante também do tipo inteiro. Então a primeira condição que a gente faz lá é a condição para a tecla mais. Se eu cliquei em aumentar e for realmente igual ao código que a gente tem aqui, aí ele entra nessa condição. Bom, se eu cliquei em aumentar e o valor do meu painel for diferente de 100, então eu continuo incrementando. Porque como falamos no início, se tiver igual a 100, então ele não executa mais. Você só terá o direito de subtrair do valor que já está no painel. Então ele faz essa condição aqui dentro do switch case, caso a tecla for verdadeira. Se ela não for verdadeira, não acontece nada. Então, baseado nisso, ele já dá um break aqui e finaliza. E você pode executar a aproximação. E aí, caso eu clique em menos e for verdadeiro, ele entra nessa condição aqui. Se eu clicar em menos e o meu número inicial, que é o valor do painel, for igual a zero, então ele permanece igual a zero. Como a gente falou no início, não haverá subtração do valor zero para um valor negativo. Então também ele tem essa condição dentro da diminuição do valor. Caso contrário, ele vai subtrair do valor do painel. Como por exemplo aqui, se tiver 3, ele vai subtrair menos 1, então fica 2. E ele finaliza aqui. E a gente tem por último essa função aqui, que na verdade é uma função que permite a variação de valores por cliques no botão aqui da utilização daquela biblioteca de infravermelho, que é aquela IR Remote.
E a gente também tem essa função aqui, display LCD, que é a função que é disparada assim que você inicializa o seu simulation. Essa função está logo aqui abaixo. Essa função é responsável pelo quê? Por dar um print na tela, por mostrar aquele valor 0 por padrão no painel. E com isso a gente tem aí a nossa simulação aí do projeto 3 da atividade do Edson Camilo.